Estou falando sobre a nova criatura, que é o quê? As mudanças que nós temos porque recebemos o Espírito de Deus. Somos cheios do Espírito Santo, então guiados pelo Espírito que nos leva a nos tornarmos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu vou deixando muitas coisas. Quinta-feira eu estou tentando fazer algumas transições para os cultos, então geralmente não, mas usualmente eu uso a quinta-feira para que a gente possa fazer uma palavra mais prática, mais rápida. Amém, amados? E é o que eu quero fazer hoje, mas obviamente vou falar de um assunto que eu gosto muito: trabalho! Uns sorriram, outros ficaram com cara de triste, mas essa é a vida. Vamos lá, então, a nova criatura e o trabalho. Vai, próximo. Primeiro, tudo isso vai acontecer da mudança de nova criatura se eu não me conformar com esse mundo, ou não tomar a forma desse mundo, mas me transformar pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de... Eu aceitar Jesus e ter uma experiência com Deus é muito legal. Amém, amados? Todo mundo, você vem, se tem uma experiência com Deus, é muito gostoso. Contudo, eu só vou experimentar a vontade de Deus se eu mudar o meu modo de pensar. Eu não posso entrar no padrão desse mundo. Quando eu me conformo a esse mundo, eu vou perder de viver com Deus uma vida boa, agradável e perfeita. E eu vou acabar, infelizmente, vivendo uma vida de frustração, de desilusão, de ansiedade, de medo, de angústia. E você não deveria viver em Cristo Jesus assim. A sua alma tem que ser tocada, o campo de batalha é a sua mente. Quando eu me transformo na minha mente, entendo, mente é uma parte da alma. Amém, amados? Emoções, desejos, mente, cognição. Quando isso é transformado, tudo muda. Eu começo a ver algo completamente diferente. E eu quero frisar nessa série e bater em diversas características para que a gente possa falar: eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Amém, amados? Essa série vai longa, né? Eu me dediquei até esses dias. Amém. Depois eu compartilho. Vai, próximo. Temos um testemunho que nós devemos dar como nova criatura. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus, da obra de Deus. Então, Deus está trabalhando, tem uma obra que deve ser feita, e quando os homens nos veem como corpo de Cristo, como novas criaturas, nós somos dispenseiros dessa obra. Amém, amados? Os ministros, aqueles que trabalham dentro dessa aliança. Eu falei também no culto passado, né? Somos ministros de uma nova aliança, no sangue de Jesus, do Espírito. E hoje eu quero falar então coisas práticas sobre trabalho. Quem trabalha? Quem estuda? Quem estuda e trabalha? Amém. Tem uns que não fazem nada ou não sabem levantar a mão quando o pastor fala? Amém. Vamos lá, vamos seguir. Então vamos embora. Vai. Vamos falar sobre o trabalho. O trabalho dignifica o homem. De acordo com a ordenança, você deve trabalhar 6 dias. Amém, amados? Tem que trabalhar, ok? Por incrível que pareça, Deus deu o trabalho para o homem. Já fica um detalhe também. Não trabalho ainda, pastor. Posso namorar? Claro que não. Devo pensar em namorar? De jeito nenhum. Né? Antes de eu pensar em namorar, se eu sou jovem, se eu sou um homem, eu tenho que trabalhar primeiro. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Porque primeiro, né, não vou trabalhar não vou namorar com o dinheiro dos meus pais, né? Que é uma vergonha, né? Eu vou trabalhar, né? Eu sugeriria usar o exemplo de Adão ainda. Pastor, quando eu devo começar a namorar? Quando você souber nomear todos os bichos, né? Quando você olhar para um animal, fala o nome científico, aí você pode começar a namorar. Brincadeira, mas no padrão bíblico só pode namorar ou só namorava quem já tinha uma profissão. Amém? Amém? É o que a Bíblia fala. Tem recurso para os jovens, é assustador isso para vocês, mas se desgastam, se perdem. Eu estou propondo de vocês verem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que eu ensino para meus filhos. Enquanto vocês não tiverem uma profissão, não vai namorar. Posso gostar de alguém? É livre. Não é verdade? Vai gostar. Agora, namoro, que para nós é ir para um casamento, não tem outra forma da gente fazer se não for no padrão de Deus. A mulher também. A mulher também. Amém, amados? Por que, pastor? A mulher, Deus, o homem já trabalhava quando a mulher foi feita, mas a mulher foi feita para o trabalho. Para ser o quê? A ajudadora idônea. O propósito era já ajudar a resolver as coisas. Então, Deus é a favor do trabalho. Amém? Eu vou provar aqui com os textos. Como é que é a velha criatura trabalhando? A velha criatura trabalhando é assim, ó, leia até 2 Tessalonicenses 3:11. Pois de fato, estamos informados, Paulo mandando uma carta para a igreja. Então ele está falando assim, de fato estamos informados de que
Entre vós há pessoas. Andam desordenadamente, não trabalhando, e antes se intrometem na vida alheia. Pergunta para quem está do seu lado: você está se intrometendo na vida dos outros, irmão? Pergunta para outra pessoa, fala: você anda meio desordenado? Né? Fala: você está sem o que fazer, é isso? Né? É o que está falando aqui Paulo. Meu Deus, está se metendo na vida dos outros, não tem o que fazer, não está trabalhando, não deveria ser assim. O versículo anterior inclusive explica como as coisas deveriam acontecer. Nós que somos nova criatura, temos o Espírito Santo de Deus, somos guiados pelo Espírito. Segundo aos Tessalonicenses 3:10, versículo anterior a esse diz: porque quando? É Paulo falando, Paulo e a comitiva apostólica que estabeleceu Tessalônica. Amém, amados? Ele fala assim, vai, lê comigo o texto aí, bem firme, vai, lê alto. 1, 2, 3 e... Vos o quê? Não entendi. Vos o quê? Não é pediu? Não é encarecidamente solicitou, quem sabe se vocês quisessem, não? O que Paulo está falando? Paulo e os apóstolos? A doutrina era dada pelos apóstolos. E perseveravam na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, aqueles que tiveram encontro com Jesus, aqueles que tinham unção apostólica, que traziam o céu, que operavam em milagres e maravilhas. Então está dizendo, quando nós estivemos com vocês, vós ordenamos isto, o quê? Ai. Não adianta pedir nada para o governo, se alguém não quer trabalhar. Aqui é o Novo Testamento, para quem não sabe, então não estou na antiga aliança, eu estou no tempo de Jesus. Não quer trabalhar, não coma. Amém? É orientação para a igreja, está falando assim, se alguém está no rolê com vocês e não está fazendo nada, já vou explicar para vocês, não partilha nada com isso daí não deixa comer. Se não quer trabalhar, que não. E isso é um pedido ou não? É o quê? Uma ordem. Se fosse hoje, né? Ai meu Deus, que apóstolo mais. Isso é coisa que se diz para as pessoas. Amados. Quem não trabalhe, que não coma. Pare de ficar andando desordenadamente, sem trabalhar e se metendo na vida dos outros. Amém? A palavra é tão boa, né? Viva e eficaz e aplicável sempre nas nossas vidas. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: para de se meter na vida dos outros, irmão. Fala assim: isso é falta de trabalho, hein? Vamos seguir. Aleluia. Culto delicioso hoje, né? Num diazinho de chuva, frio, onde alguns ficaram em casa, muitos, mas você veio. Glórias a Deus. Como é que o velho homem lida com essas questões de trabalho? Leia lá comigo. Ele trabalha ou estuda? Buscando? A nossa carne, a nossa natureza carnal não quer se esforçar, quer vida boa, quer tranquilidade, quer sossego, mas nós não somos assim. Amém? Nova criatura, como ela se porta, pastor? Ela serve de coração. Efésios 5 diz: quanto a vós outros, obedecei a vosso, segundo a carne, na sinceridade do vosso coração, como não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Como nós, como cristãos, como nova criatura, devemos nos portar, devemos aparecer para as pessoas de fora, exatamente como está escrito ali. Como assim, pastor? No meu ambiente de trabalho eu sou um servo, dentro da minha escola eu sou um servo. Eu sou um servo e não sou um servo. Qual que é a sequência depois da palavra servo ali? Servos, obedecei a vosso, segundo com temor e tremor. Dentro do ambiente de trabalho, nós como cristãos devemos ser servos e devemos ser obedientes. Qual é o acordo? Para o que você foi contratado? Para quanto tempo você é pago? Quem lembra uma série que eu preguei relacionamentos, eu falei sobre relacionamentos comerciais ou vínculos comerciais. Alguém me paga em prol de eu ceder algo meu. Amém, amados? Na verdade, na troca real é o quê? Alguém compra um tempo da minha vida, ou alguém compra a minha vida. A maioria do tempo que a gente fica no trabalho, sim ou não? 8, 9, 10, 11, 12 horas. Então meus dons, meus talentos, tudo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, eu vou colocar à disposição de alguém do qual vai me dar uma paga por aquilo, dentro do dom, do talento, daquilo que eu obtive. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, sim ou não?
né? Então, coisas boas e ficam orientações, principalmente para os jovens. Ache o seu propósito, trabalhe dentro do seu propósito, usando seus dons e talentos. Você vai fazer isso sempre com alegria, você vai fazer isso sempre feliz. Eu me lembro quando eu fui contar para meus pais que eu estava deixando o meu trabalho, que eu trabalhava como professor, né? A pastora estava lá junto também. Eu cheguei, estava na mesa lá da copa dos meus pais, copa, cozinha ali junto. E eu falei, pai, mãe, o pastor Eduardo conhece meus pais também. Eu falei, eu vou deixar meu trabalho. Aí minha mãe, mas como é que você vai fazer isso? Você gosta tanto? E é verdade, amados, sempre acordei feliz para trabalhar, sempre, graças a Deus, porque encontrei ali de fazer aquilo que era correto, usando meus dons, meus talentos. Amém? Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos, com obediência, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso, como a Cristo, não trabalhando porque alguém está vendo, mas, e não para agradar a homens, mas como? Serve de quem? Fazendo como? De todo o... Por quê, pastor? Porque se eu estou usando os dons, os talentos e as coisas que o Senhor me deu para adquirir riqueza numa troca que eu estou fazendo com alguém, amém, amados? Num acordo que eu estou fazendo com alguém, por que eu usaria tudo que Deus me deu que é bom? Tudo que Deus fez é bom, tudo que é bom procede do alto, amém? Minha capacidade de produzir, de armazenar, de gerar, por que eu usaria ela de forma displicente ou de qualquer forma? Não faz sentido isso. Nós, como cristãos, somos servos, somos obedientes e os melhores funcionários. 3, amém. Pregar é a tempo e fora de tempo. Meu ambiente de trabalho é um local de pregação. O ideal é que não houvesse um mau testemunho a meu respeito. Que o meu chefe não me pegasse vendo WhatsApp, mandando mensagem, fazendo coisa, matando tempo no cafezinho, se enrolando, dando golpe. Não, amados. Que na verdade a minha vida fosse assim, como servo de Cristo. Amém? Não pelo que os outros estão vendo, mas porque Deus está vendo todas as coisas. E a forma como eu estou usando aquilo que Ele me deu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algum de vocês tem celular, meninos? Tem? Vocês emprestam para o outro ou não? Alguém empresta para o amigo o celular? Vocês emprestam? Então tá bom. Se você empresta, quem tem celular aí? Todo mundo tem? Qual celular? iPhone, ótimo. É caro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu pedir emprestar teu celular do iPhone, tá? E aí eu pegar com a mão suja, né? O pastor vai ter que limpar. E se eu ficar brincando na lama lá e brincando com o seu iPhone, vai se gostar ou não? Não. Por que vocês não vão gostar? E que mais? E ninguém garante que você vai me pagar depois. Então, você está falando porque é valioso, é isso? Exatamente. Ótimo, obrigado. É isso mesmo. Como Deus vê o uso do que Ele colocou em você que é valioso sendo usado de qualquer jeito? Porque o tempo do seu trabalho é o tempo da sua vida. Ou você dá uma pausa, fala, aqui não é minha vida. Dá para pausar a vida ou não? Não, só se tiver no clique lá no filme lá, né? É clique? Não sei se é clique, né? Só se tiver, e dá ruim, você já viu o filme já. Nós usamos e fazemos tudo que fazemos para a glória de Deus. Amém, igreja? Vai, vamos seguir. Próximo. Ótimo. Como é que é o velho homem? Agora na condição que vocês vão ter no futuro, eu quero profetizar em nome de Jesus. Como funcionário, já deixei bem claro, você é um servo, você é obediente e você faz o melhor independente de quem está olhando. Na posição de chefe que você vai ser no futuro. Amém? Como é que eu devo me portar? Então, se eu ser no padrão do mundo, o velho homem é assim, na condição de chefe, ele é cruel, explorador, injusto e ameaçador. Nós não somos assim. Como é que eu vou lidar quando eu estou numa posição de liderança? Como é que eu vou lidar quando eu estou numa posição de chefia? Como é que eu vou lidar numa posição quando eu estou de encarregado, quando tem pessoas abaixo de mim? Como eu devo me portar? Efésios 6:9 diz, leia comigo, e vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando-as, sabendo que o Senhor está e que para com Ele não há.
Então eu numa condição de liderança, eu numa condição de chefe, eu numa condição de autoridade, como eu devo me portar, pastor? Eu devo me portar sem ameaçar ninguém. Eu devo entender que todos nós que estamos juntos, estamos debaixo de um mesmo senhorio de Deus, e que Deus vê todas as coisas. Então eu não faço acepção de pessoas. Ou seja, qual é a ideia? Se o empregado está agindo com justiça, retidão, andando corretamente, Deus vê, Ele é galardoador dessas coisas, e Ele vai agir com justiça. O chefe, se ele está agindo de forma incorreta, não importa que se porque ele é o chefe e o outro é empregado, ele vai ser julgado dentro dessas coisas. Amém, amados? As coisas acontecem, ai pastor, mas vão me tomar como tolo, se eu faço tudo certinho, não tem problema, irmãos. Deus vê essas coisas. E não é só Deus que vê, não. Se você faz bem as coisas do seu trabalho, se é o primeiro a chegar, se você se comporta bem, se você serve bem, se você é obediente às coisas que é pedido, se você não rouba o tempo da sua empresa, ou do seu estudo, ou seja lá do que for. Posso falar de estudo um pouquinho? Posso ou não? Meu filho, graças a Deus, vem com boas notas, os dois. O George ainda não tem prova, né? O George gosta tanto de prova e desafio que eu faço as provas para ele em casa, né? Mas o Isaac vem com boas notas. Ele vem com as notas, eu olho tudo, boas notas, falo, ótimo, filho, legal. Esse aqui não foi 10, esse aqui não foi 10. A meta é sempre 10. De verdade que a meta é sempre 10. Amém? Quando não é 10, eu falo, vamos rever aqui onde errou, vamos rever as coisas. Por quê, pastor? Ué? Eu não pago 80% da escola? Eu não pago 70% da escola? Eu pago quanto? 100% da escola. Se eu invisto 100% da escola para você, a minha expectativa é que você me retorne quanto? Ai, pastor, não, eu vou te contar uma história que está em Mateus 25. E o reino dos céus é semelhante a um homem que foi e deixou seus talentos, 1, 3 e 5 com eles. E quando ele voltou, ele veio cobrar os talentos. E o que tinha 3 devolveu 3, o que tinha 5 devolveu 5, o que tinha 1 não devolveu nada. Ele falou, devia ter dado para os banqueiros. Amém? Amém? Por que você está falando isso, pastor? Como chefe, eu vou esperar que tenha 100% das coisas. Mas eu não vou tratar ninguém com maldade, com crueldade. Posso ouvir um amém, amados? Mas eu, como funcionário, eu tenho que dar. E como eu estou falando com o estudo, por que eu estou falando dessas coisas? Amado, você estuda? Vou dar um exemplo triste da pastora. Seu, sim, mãe. Seu papai não pagou inglês, mãe? Uns anos, sim. Daí a pastora fala, eu devia ter estudado mais. Ela fala agora. Parei para jogar. Não, mas você não se dedicava, você falou para mim. Vai fazer as coisas, se dedica 100%, irmão. Tem um tempo e um modo para todo propósito debaixo do céu. Se você não faz na hora certa, fique tranquilo, a colheita vem. Depois dói. É ou não é verdade? Sim ou não? Amém? Você está na posição de empregado, de servo. Está na posição de chefe, com amor, lembrando que tem um Senhor que vai julgar. Você não vai agir de forma má com os outros, você não vai reclamar, você não vai causar, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa é a nossa postura, que muitos vão ser chefes em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é que todos são colocados como cabeça e não cauda. Amém, amados? Então, eu vou saber tratar todo mundo igual. Eu não preciso ser um carrasco, eu não preciso ser cruel, eu não preciso ser explorador, injusto, principalmente ameaçador. Não. Eu tenho que tratar todos com equidade, como fala a palavra, e com justiça, do modo reto de como foi. Qual é o acordo? Isso é justiça. Jesus conta uma parábola que um trabalhador chamou as pessoas para trabalhar e propôs uma paga. E no fim do dia ele ia pagar a paga do dia. Mas um ele chamou no começo do dia e outro chamou no final. Quando chegou nessa hora, um dos trabalhadores vai reclamar: por que eu estou ganhando igual o outro se eu trabalhei o dia inteiro? Ele falou: mas o acordo não foi esse? Você vem trabalhar e eu te pago. Então não cabe a mim ou eu a você ficar olhando o do outro. Cabe a mim ao acerto que foi feito para comigo. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Pensa bem, quando ele está falando disso, ele está falando dos trabalhadores. Vamos pensar quem pregou no Antigo Testamento? Era mais fácil ou era mais difícil? Ou lá nos tempos de Jesus, não precisa, vamos voltar 1000 anos na história. Os missionários que tiveram que andar de navio, cruzar lugares, sofrer, morrer, andar de cavalo para pregar. Hoje eu pego meu celular, abro um negócio, não sei quantas 1000 pessoas vêem uma pregação. Bem menos esforço. Sim ou não?
Sim ou não? Para espalhar mensagem. É ou não é verdade? A gente faz um post, todo mundo vê. Mas a paga é a mesma. Graças a Deus. É o que Jesus está dizendo. Nossa postura, quanto servos, quanto a senhores, uma postura de amor e de equidade. Amém? Amém, amados? Já imaginou? Nós somos quando a gente estava na viagem, o pessoal estava contando para nós que lá na Guatemala, porque a igreja é bem grande, eles têm 4.000 obreiros. 4.000 obreiros. Então você não se assuste quando eu falo, né? Que eu falei no começo do ano. Preciso que todo mundo que é da igreja agora seja líder. Amém, amados? Né? Porque a gente não tem 4.000 ainda, né? Mas ele tem 4.000 líderes. E eles estavam contando que muitas empresas perguntam, tá nas perguntas lá, se ele é obreiro da casa de Deus. Porque se ele for um obreiro da casa de Deus, ele ganha pontos para o trabalho, porque ele sabe que lá ele vai aprender a ser servo, ele vai aprender a ser obediente, ele vai aprender a fazer as coisas com justiça. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Que a gente possa ouvir esses testemunhos a nosso respeito em breve, em nome de Jesus. Ah, não, é lá da igreja da fazenda, eu sei que, meu Deus, eu não posso perder esse funcionário, tem que contratar, porque esse é excelente. Né? Cutuca quem está do seu lado, fala, o pastor está falando profeticamente de mim. Né? Amém, amados? Então, isso eu não posso perder. E fique tranquilo, se você faz tudo certo, amado, a concorrência vê. Se seu chefe não te valorizar, pode ficar tranquilo. Quando você sair do trabalho, se você fez tudo corretamente, tudo certinho, Deus vai, amém? Deus botou alguém lá que vai dar uma olhada e falar, isso aí eu quero, isso aí vai vir para mim, em nome de Jesus. Vai, próximo. Ótimo. Como é o homem nas relações com seus colegas, amigos da escola, pessoas do trabalho? A velha criatura, como que é o velho homem para com os colegas? Leia aí comigo, vai. Competição, desleal e fofoca. Ai, ai, ai. Como é que é a nova criatura, pastor? A nova criatura é honesta, paz e age com edificação. O que quer dizer isso? No ambiente, vamos lá, Romanos 14:9. Assim, pois, seguimos as coisas da... Se você é o causador de tumulto, se você é a pessoa que causa contenda entre irmãos, se você é a pessoa que fica levantando problema ao invés de eliminar os problemas, paz, nós já aprendemos o que é, não é ausência de conflito, é eliminação daquilo que me aflige. Shalom, amém, amados? Lembra? A autoridade conectada ao seu problema será esmagada. Então, quem somos nós no ambiente de trabalho? Nós somos os que operam a paz. Os que acabam com os problemas, o que aniquila as coisas que atormenta. Lá na escola eu não sou o causador de problema, pelo contrário, eu sou aquele que opera a paz. Amém? Se eu sou nova criatura, se eu sou a velha criatura, eu sou quem fica causando contenda entre irmãos, ou entre a galera. Sorria para quem está do seu lado e fala, já vi gente assim, hein? Né? Meu Deus. Com certeza, pela minha característica competitiva, eu já fui muito assim, principalmente antes de Jesus. Muito provavelmente causador de contenda. Eu não era tão causador de contenda, porque não tinha tanto esse potencial assim, eu era mais quietinho antes de conhecer Jesus. Eu era aluno de primeira carteira, sentava, obedecia. Até porque eu fui educado numa outra época na escola. Na minha escola, irmãos, o pessoal começava a dar uma querer de aparecer e fazer bonitão. A professora pegava, eu não apanhei igual meu pai e outras coisas, mas a professora pegava os livros que a gente tinha lá do MEC, colocava assim, ó, você ficava com as mãos abertas segurando os livros na frente da sala inteira, passava vergonha. Vocês estão na época que fazer isso é bullying, é crime, eu não sei o que, mas eu fui educado nessa época aí. Entrava um adulto, fica de pé do lado da carteira, se coloca de pé, não responde. Nós estamos em outra... Amém. Não é saudosismo, não é nem bom isso aí. Amém, amados? Amém? Mas eu sou dessa época aí da escola. Alguém mais é ou não? Não? Né? Meu pai era da outra, que apanhava na escola. Né? Eu pode ter medo de ir para a escola, que o professor era das coisas de verdade, apanhar de verdade. Mas nós não somos desses que causamos tumulto. Seguimos as coisas da paz. Então nós somos honestos. Seguimos as coisas da... E também da... E não entendi, dá o quê? Não entendi, dá o quê? Então quem eu sou no ambiente de trabalho, quem eu sou na escola? Eu sou aqueles que edificam. Quem é aqueles que edificam? Aqueles que constroem, não que destroem. Aqueles que ajudam, mas olha ali está dizendo edificação o quê? A edificação de quê? De uns para com os...
No ambiente de trabalho, eu sou o que contribui com todo mundo, eu sou o que ajuda todo mundo, eu sou o que pergunta, todo mundo já bateu sua meta, quer ajuda, quer que eu ligue para você? Se tem alguma coisa que eu posso fazer, tem algo que eu posso fazer? O que a gente pode construir? O que a gente pode fazer para edificar ao invés de destruir? Ao invés de competir? Como é que eu posso fazer hoje para você performar da melhor forma que você pode? Como é que eu posso te servir hoje para que você possa cumprir, bater sua meta e ajudar a fazer as suas coisas? Nós somos aqueles que edificam uns aos. Amém. Sabe qual que é o problema, amados? A gente traz o velho homem para dentro da igreja. Aí a gente vive com ciúme, a gente vive competindo com os outros, a gente vive preocupado com o que os outros estão fazendo. Você já sabe que se mete na vida alheia é os desocupados, está falando Paulo. Amém? Amém, amado? É difícil você ver alguém, irmão, que está roçando um terreno, preocupado com quem está na janela lá da casa. É difícil. Quem está com a mão no arado, a Bíblia fala, geralmente não tem tempo e nem vai olhar para trás. Posso ouvir um amém? Nós somos daqueles que edificam. Amém? Que constroem, que ajudam as outras pessoas, que quando a pessoa fala, quando eu trabalhei com você, você me ajudou, quando eu trabalhei com você, isso aconteceu, quando eu trabalhei com você, você foi, essa pessoa, quando você sai da empresa para um lugar melhor, eles vão falar ao seu chefe, meu Deus, quando você quiser voltar a trabalhar, né? Eu brinco e falo, eu trabalhei num clube de futebol, eles me perguntam assim, que ano você trabalhou lá? Eu falo assim, quando ganhava. Sabe por quê? Meu trabalho lá, né, eu era coach lá, era fazer com que todo mundo tivesse a melhor performance possível. Comissão técnica, atletas, pessoas, transições. Cara, você tem que chegar no ápice da sua performance, você tem que chegar nos seus sonhos, você tem que contribuir. Mas essa deve ser a nossa atitude em todo lugar onde a gente está. Se eu estou na escola, eu não sou o que contribui para a baderna ou para os outros não saberem. Eu sou o que contribui para que as pessoas aprendam as coisas que têm que aprender. Posso ouvir um amém, amados? E é óbvio, se existe confronto, eu acabo com o inimigo. Amém? Amém, amados? Né? Porque hoje também existe isso, né? Se não está ensinando conteúdo, você tem que ser dos que edificam, dos que falam, opa, conteúdo, queremos a matéria, quero aprender, aleluia. Amém? Amém, amados? Yes. Não é? Matéria. Vim aqui para aprender matéria, quero saber matéria. Não roubo meu tempo. Né? Eu coloquei meus filhos numa escola confessional e eles já sabem. Falei, se um dia quiserem explicar coisa que não é de acordo com a filosofia da escola confessional, você avisa o pai e vocês já são autorizados a falar, meu pai não paga a escola para isso. Meu pai paga a escola para ter as coisas de Deus aqui. E é verdade, é para isso que eu pago. Não é? Amém? Mas nós somos os que operam com honestidade, paz e... Chacoalha quem está do seu lado e fala, e você, meu irmão? Quanto você já contribuiu essa semana, hein? Vamos fazer um relatório lá com o pessoal do serviço. Vamos falar, quem mais contribuiu essa semana? Ou quem mais puxou o tapete essa semana? Se a gente aparecer na lista, cuidado. Amém? Amém. Amém. Ótimo. Padrão de Deus. Vamos ler Romanos 14, 19 mais uma vez. Assim, pois. De quem? Minha? De uns para com os outros. Você parar de trabalhar, tem que alguém falar, como eu sinto falta de você. Como eu queria que você estivesse trabalhando aqui comigo. Ou quando você encontrar alguém, falar, queria falar o quanto você contribuiu para que eu melhorasse, para que eu chegasse naquela meta, para que eu atingisse aquilo, para que as vendas chegassem. É uma perda para nós você sair da empresa, é uma perda para nós deixar esse lugar. Só estou feliz porque você está indo para um lugar melhor. Amém, amados? Essa tem que ser nossa postura. Vai, próximo. Quase acabando, tá? Pode passar mais um, esse aí que eu colei errado. Ótimo, agora vamos na parte boa. O velho homem é rebelde. Que mais? Que mais? E o que acontece geralmente com ele? A nova criatura é obediente e temente. Vamos ler Colossenses 3:22 juntos? Leia lá comigo. Servos. Pausa. O que é? Servos o quê?
Obedecer em tudo. Para que eu sou pago? Eu obedeço a isso. Eu sou pago para ver celular? Não. Eu sou pago para ficar vendo e-mail? Não. Eu sou pago para ficar vendo rede social? Não. Eu sou pago para tomar café? Não. Eu sou pago para ficar batendo perna? Não. Eu sou pago para ficar 2 horas no banheiro? Não. E assim por diante. Eu sou pago para não ir? Eu sou pago para levar atestado? É que eu já fui chefe já, eu sei todas essas coisas aí. Né? Sou pago para ficar com dor de cabeça? Não. Sou pago para isso daí. Sou pago para fazer um serviço. Amém. Ai, pastor. Irmãos, vamos ler lá. Servos, leia comigo alto, por favor. É parecido com aquele versículo que não é de Colossenses, né? Que a gente falou de Efésios. Servos, ao vosso Senhor, segundo a... Então a autoridade que foi instituída segundo a carne, se eu tenho um acordo com ele, vou obedecer em todas as coisas. Está falando de serviço aqui, amém? Vai, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, você não trabalha só quando tem alguém olhando. Você trabalha porque você é pago para trabalhar. Você produz tudo que você tem que produzir, todas as coisas que você tem que fazer. E daí ele fala, visando tão somente... A gente não pode, a gente tem que entender que eu estou usando os meus dons, os meus talentos, celular, igual a minha amiga me emprestou, que é caro, com cuidado, porque Deus me deu, com zelo para com os dons que Deus me deu, não desperdiçando nada. Amém, amados? Amém? Não desperdiçando nada. Seu potencial, sua capacidade, as coisas que você tem, contribua, faça, ajude, trabalha mais. Posso contar minha história de trabalho? Rapidamente? Você pode averiguar, não tem problema. E não estou falando para me enaltecer nem nada. Mas eu comecei a trabalhar num lugar lá, eu trabalhava 3 horas pago e trabalhava quase mais 3 de graça. De graça. Porque eu tinha treino da equipe lá, eu ia aprender, né? Eu trabalhei com esporte, então me convidaram para trabalhar num lugar com vôlei, eu gostava de vôlei bastante, né? Deus sabia que eu ia encontrar uma jogadora que ia se apaixonar por mim. Então, eu já, né? De alguma forma no Espírito eu sabia, então, de verdade, eu trabalhava das 2 eu trabalhava só terça e quinta no começo, depois comecei a trabalhar a semana inteira, mais 3 horas, e de graça eu ficava lá mais 3 horas, aprendendo, vendo treino, vendo coisas, vendo as coisas acontecer, aprendendo, investindo. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém, amados? Entendo? Cara, essa é a minha oportunidade, as coisas que eu tenho para fazer. No meu 2º ano de trabalho, eu me lembro que ia ter Olimpíada, ia ter um monte de coisa, vou uma preparação da Olimpíada. Quando na minha vida eu vou ter oportunidade dessa? Tranquei matéria da faculdade, fui investir em todas aquelas coisas e fazia da melhor forma possível. Teve ganho, pastor? E muitos. Eu comecei essa época, era estagiário, depois eu virei gestor dentro daquele instituto. Mas não veio só das coisas que eu produzi no período que eu era pago. Posso ouvir um amém? Amém? Como diz, eu já preguei isso também, falam, o ordinário é quem faz aquilo que lhe é cobrado. Nós não somos convidados a isso. Nós somos extraordinário. Ordinário não é uma palavra mais, no sentido de cumprir ordens. Mas nós somos extraordinários. Ou não? Se bater uma face, dá outra. Se pedir para andar 1 milha, nós estamos sempre no extra. Como diz o John Maxwell, que é um pastor, ele também fala de trânsito, ele fala, a 2ª milha não tem trânsito. Nós não podemos ser desses. Amém, amados? Nós servimos como quem faz para o Senhor. Se eu tenho dom e posso contribuir, vamos fazer, vamos ajudar, vamos agregar. Não desperdice os dons que Deus te deu. Tem coisas que são sazonais na nossa vida. Passou aquele período? Vou falar para vocês, jovens, ó. Quem é o mais velho daí? Quantos anos? Quantos anos? 18. Mas ainda está bem. Dá para aprender um monte de coisa. Dá para trabalhar, tem que trabalhar. 18 tem que trabalhar. Passa do 30 a 40, não é igual a aprender. Sim ou não? Não é igual a aprender. Vou contar para vocês. Quando chegar na idade do pastor, assim, 45, ainda mais se parar de aprender, se não investir em estudar, ler, é bem mais difícil. É outra coisa. Saiba aproveitar o tempo da sua vida. Amém? Amém, amados? As pessoas me perguntam às vezes, vou usar exemplos pessoais. Pastor, como é que você fala tão bem inglês? Tem um dom de Deus, é inegável. Ok, mas tem esforço também. Sabe por quê? Sabe quando eu aprendi a falar? Dos 13 aos 18. Aí eu aprendi, depois eu não precisei aprender. Mas o que é a única coisa que eu precisei fazer? Praticar. Só isso. Eu não venho da geração igual a de vocês, como eu falei no outro culto. Para eu escutar inglês, eu tinha que escutar uma música na rádio,
ou ir na locadora, alocar uma fita que fosse em inglês, se tivesse lá. Não é igual hoje que você pode aprender todas as coisas. Se eu pego meu celular, escuta a língua que eu quiser agora. Sim ou não? Sim ou não? Né? Quem é mais velho igual eu sabe, não era assim. Não tinha como. Você não escutava gente falando inglês na rua, em outros lugares, nem vinha tanto americano para o Brasil, era raro esse tipo de coisa, interações. Não existia esse tipo de coisa. Então por que você está falando disso, pastor? Estou falando que tem um tempo para você fazer as coisas. Seja obediente, faça como quem faz para o Senhor. Visando tão somente agradar homens? Não, mas em singeleza de coração. Nós, como trabalhadores, fazemos com singeleza de... E aqui está o grande trunfo dessa palavra. Posso compartilhar isso com vocês? Rapidamente, sim ou não? Né? É parecido com outro texto, mas nesse aqui tem algo que chama muito a minha atenção. Qual que é, pastor? A nova criatura é obediente e temente. Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de... Temendo ao? Então, se no meu trabalho eu sou temente ao Senhor, eu vou entrar com um trunfo aqui que a maioria das pessoas nunca vai ter. Porque o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Por que eu coloquei lá em cima assim, ó? O velho homem é rebelde, impaciente, impulsivo e geralmente perde o que Deus lhe deu. Porque ele não teme ao Senhor. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Deus abençoa todo mundo. A chuva cai sobre todos. A palavra diz, sim ou não? Sim. Você está num lugar abençoado, você desfruta da bênção, daquilo que Deus tem para fazer. Agora, muitas vezes, algo acontece sobre a minha vida e eu não tenho o que depois? Para intervenção divina, para um milagre acontecer, não demanda muito. Deus é um Deus sobrenatural. Ele faz o milagre. Agora, como eu vou suportar, manter aquelas coisas, já não depende mais do milagre. Depende do temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a sabedoria que vai me fazer manter aquilo. Deus me dá uma oportunidade, como Ele dá para um monte de gente, de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho, de um negócio. E Ele abre porta para todo mundo inacreditável. Sim ou não? Só que a sabedoria, se eu não temer ao Senhor dentro daquele comportamento, eu muito provavelmente vou falar, tive tal oportunidade, e ela se foi. Numa outra estação, Deus me deu uma outra oportunidade de uma coisa muito boa, de uma oportunidade de um negócio muito bom. E ela? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? A palavra diz que Deus dá semente ao quê? Ele dá o quê? Semente, mas é Ele que planta? Aí precisa do quê? Sabedoria. Discernir os tempos. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de juntar, há tempo de afastar. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Que o Senhor dê sabedoria a todos vocês, em nome de Jesus. De verdade, conduz as coisas com singeleza de coração, conduz as coisas no temor do Senhor. O que o Senhor vai me ensinar aqui, ou o que o Senhor vai fazer aqui nessa situação, que eu vou temer ao Senhor e fazer não como quem faz para homens, mas fazer da melhor forma possível, como quem faz para Deus. Qual vai ser a minha postura? Eu me lembro disso do meu trabalho. Posso compartilhar um testemunho, sim ou não? Meu trabalho, porque eu trabalhava de graça. Eu me lembro que o meu chefe na época, ele começou um projeto social, que ele ia pagar do bolso dele um projeto social para quem pudesse dar aula lá numa comunidade carente lá no bairro que o Arão gosta, né? Aí eu fui trabalhar lá e foi muito legal que eles fizeram um chamamento entre as pessoas. Eles falaram assim, ó, quem quer trabalhar de graça com crianças, né, em situação de risco? Eu falei, eu quero. Quem pode semear, né? Semear não, né? Esse linguajar de quente, mas quem pode ceder 2 horas da sua semana e trabalhar? Eu falei, eu posso. Já trabalhava de graça, né? Trabalhar ajudando os outros, eu posso. Aí o meu chefe era a imagem desse projeto. O que ele fez? Ele pagou do bolso dele. O que eu ganhava trabalhando 2 horas na semana era mais do que trabalhar um professor normal a semana inteira. Semana inteira. Eu me lembro que na mesma época, não tem problema em compartilhar isso, eu fui fazer uma entrevista lá no Escola Internacional de Curitiba. Sabe o International School? Quem conhece? Fica lá no Barigui. Meu sobrinho estuda lá, né? Eu lembro que eu fui lá fazer uma entrevista, daí quando eles me fizeram a proposta financeira, eu falei, isso aqui é o que eu ganho em 2 horas trabalhando. Do meu chefe, ele pagava direto, né? Por que você está falando isso, pastor? Por causa da postura de estar fazendo de graça.
com singeleza de coração e com temor do Senhor. O Senhor abre as portas para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Que alguém veja o que você está fazendo, não porque os olhos estão vendo, mas porque você tem uma postura de estar usando seus talentos, seus dons para Deus. Não vou fazer de qualquer jeito. Não vou jogar o celular na lama, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Você já imaginou o quanto potencial a gente tem só aqui, mesmo não estando cheio de igreja hoje? Se todo mundo fizesse com excelência, com diligência, da melhor forma possível, do jeito que tem que fazer, com a sua força, com afinco. Amém? Vai, acabando agora pro que eu mais gosto. Esse é bom de Deus. O velho homem segue a lei do menor. Ele não quer o quê? Trabalho. Daí ele vê a vida passar à sua frente. A nova criatura não, ela segue o mover de... Olha só o que o sistema religioso faz, ó. Jesus curando, fazendo boas coisas no sábado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, no tempo da gente descansar. Mas ele lhes disse: se o Pai trabalha, se Jesus trabalha, você não vai trabalhar. Você vai ficar encostado, esperando o mundo acabar num barranco? Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Que isso seja uma realidade para todos nós aqui, igreja da Fazenda. Amém? Para quem é jovem e ainda não trabalha, vocês mudam para meu pai estuda e eu também estudo. Né? Porque Jesus ia na sinagoga todo sábado. E o trabalho de vocês é o quê? É estudar. Aproveitar o melhor possível na estação da vida em nome de Jesus. Amém, amados? Eu sei que vocês já tiveram o culto Braves aqui, falaram de horas no celular. Vocês sabiam que durante 20 dias ininterruptos, aprendendo 20 minutos, qualquer coisa você pode aprender? É uma das leis de aprendizagem. Se pegar uma rotina de 20 dias, né? Eu fiz uma vez isso com os pastores, lembra, pastora? Eu peguei um instrumento novo que eu não tinha o menor conhecimento, comprei, falei, vou mostrar para vocês como é verdade isso, por favor, pratiquem e melhorem sua vida, aprendam algo novo. Eu peguei um instrumento que eu não conhecia, 20 dias, daí mandei um vídeo lá para o grupo de pastores quando eu era supervisor, né, de região, e mandei, agora vocês vão ver eu tocando uma música, um instrumento que eu nunca tinha pego na minha vida. O que eu fiz? 20 dias, me dediquei 20 minutos. Abre seu celular e vê quanto tempo você tem aí com coisa que não vale a pena. Quem crê que se você aprendesse algo novo podia te ajudar? Oh, eu também. Amém? Vamos colocar de pé? Leia comigo que fala João 15, João 5, 16, 17. Vai. E os judeus? Por quê? Mas ele lhes disse: nós temos que ser encontrados trabalhando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém? Amém, amados? Mensagem de hoje é: você está trabalhando ou você está sendo displicente no seu corpo? Você está trabalhando na sua alma, consciências, vontades, desejos, emoções? Ou você também está sem a fazer nenhum, se metendo na vida alheia, como a gente leu no primeiro versículo, e também no seu espírito? Você está servindo no reino dos céus? Ou você só está também de telespectador, só está espectador, só está vendo as coisas? Que o Senhor nos encontre trabalhando em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, você está aqui pela primeira vez principalmente. Eu peço para colocar no coração, só para você ficar consciente de si mesmo, né? Você está se encostando assim, tem um tempo que a gente consegue internalizar, se você quiser, e poder abaixar a sua cabeça. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração, quero pedir para que todos façam ela de voz alta. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo. Que ele confessa com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Então vamos ler comigo, vamos repetir comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.